Bom dia, meus queridos seguidores, especialistas em direito do trabalho. Aqui quem está falando é o do professor João Urias. Hoje é dia 16 de novembro de 2017. Estamos aqui para mais um vídeo da Precedentes. E, bom, nós estamos aqui para comentar uma decisão do TST, mas para introduzir ela eu quero fazer uma pergunta. Imagina que você é advogado, que atua em consultoria preventiva e o empregador te consulta sobre a seguinte situação. Ele diz que ele tem 3 motoboys no quadro de funcionários dele e ele pergunta se vale a pena, se você como advogado, acha que vale a pena que ele pague um seguro de vida para prevenir acidentes e eventuais indenizações com acidentes que possam ocorrer com esse funcionário. Então, ele te pergunta, faz essa pergunta. Você, vai poder responder que sim ou que não. E a decisão do TST que eu vou comentar hoje, ela vai te ajudar a te nortear nessa situação, tá? Então a gente está falando aí de 3 motoboys. Agora imagina que você é advogado de reclamante e aí de repente acontece o seguinte: você está num processo que você está cobrando uma indenização por acidente de trabalho de exatamente um motoboy que estava em trânsito, trabalhando e sofreu um acidente. Você cobra uma indenização e em sentença você perde o pedido porque o juiz diz que você não comprovou que o culpado pelo acidente foi o empregador. Então não ficou comprovado nos autos de quem foi a culpa pelo acidente, se do empregador ou se do empregado, certo? Então esses tipos de situações são situações em que a decisão que eu vou comentar hoje vai poder te ajudar, tá ok? Bom, antes da gente continuar e até para o pessoal começar a chegar no vídeo ao vivo, eu quero dizer que eu sou o professor João Urias, estou aqui para contribuir um pouco, para a gente avançar um pouco mais e estudar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre o direito do trabalho, como eu estou toda segunda e quarta às 9h15 da manhã aqui na minha página Precedentes Trabalhistas, tá ok? E bom, vamos lá. Como eu disse na segunda-feira, o TST teve algumas decisões interessantes na semana passada. Uma muito importante que eu comentei na própria segunda-feira, que ele decidiu que o aviso prévio proporcional acima de 30 dias, ele só é aplicável em favor do empregado. Tá? Em favor do empregador, não. Quando o empregado pede demissão, o aviso é sempre só de 30 dias. Isso é uma decisão, um precedente muito importante do TST. Além desse, teve alguns outros interessantes. Um dos que foi bastante interessantes o TST julgou e decidiu que a gravação, seja por telefone ou seja ao vivo, mas a gravação feita, que pode ser usada como prova, a gravação feita unilateralmente, tá? Isso é algo que ainda há uma certa divergência, mas o TST deu uma decisão nesse sentido, de que é prova lícita a gravação unilateral de uma conversa feita por um dos interlocutores, tá? Pode ser usada no processo. Então são 2 decisões importantes do TST da semana passada. Mas a gente está aqui hoje para comentar uma outra decisão, que é a decisão do processo. Vou colocar para vocês o número para vocês anotarem. Essa daqui, ó. Do processo 10738, dígito 14.2013, certo? A gente está falando aqui de acidente de trabalho, de um caso em que houve morte do empregado, tá? O empregado faleceu e a situação era a seguinte: ele era um entregador, ele estava de carro, num veículo utilitário e sofreu um acidente em trânsito e o processo foi movido pelos seus filhos que estavam cobrando uma indenização a título de danos morais e de pensão vitalícia, tá? Em primeira instância, eles ganharam o processo, os 2 filhos, para uma indenização de R$50 mil. Agora, em segunda instância, a decisão foi revertida
porque o Tribunal Regional entendeu que não estava comprovado que a culpa pelo acidente foi da empresa. Na verdade, assim, no processo, na instrução, não ficou demonstrada a causa do acidente. Se percebeu que ele talvez tivesse sido um pouco negligente, mas também que o carro tinha alguns problemas. Algumas testemunhas mencionaram que o carro estava com vários problemas de funcionamento. Então, isso ficou em aberto, ficou uma questão em aberto. E aí, ao fim das contas, o TRT decidiu que, por não haver prova de culpa da empresa, do empregador, não haveria condenação. Ou seja, ele aplicou a teoria da responsabilidade subjetiva, que coloca o ônus de comprovar a culpa no requerente, né? Atribui o ônus de comprovar a culpa ao requerente, ao reclamante. Então, como ele, né, que no caso são os filhos do trabalhador, não comprovou a culpa, o TRT, o regional, simplesmente julgou improcedente o pedido, revertendo a decisão de primeira instância. Mas o que acontece? O TST, analisando o caso, ele reverteu de novo a decisão e restabeleceu a indenização que tinha sido fixada em primeira instância. Com base em qual fundamento? Com base na aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, né? Fundada na teoria do risco, certo? Como que isso funcionou? O TST disse o seguinte: não há nos autos prova realmente de que nem a empresa nem o empregado tenham sido os culpados exclusivos pelos fatos. Mas essa questão da culpa não é importante nesse caso. Por quê? Porque se trata de uma atividade de risco. E isso é um precedente importante. O TST decidiu que motorista é atividade de risco. A atividade de motorista é uma atividade de risco. Se tratando de atividade de risco, é um risco acima da média que o trabalhador, a que o trabalhador está sujeito no seu dia a dia. Então, a responsabilidade ela é objetiva, ou seja, independe de culpa. Não precisa comprovar a culpa, só precisa comprovar o acidente e o dano para que se tenha direito à indenização, certo? Olha só os fundamentos que o TST colocou. Ele diz: em regra geral, a responsabilidade do empregador é subjetiva. Mas, uma vez demonstrado que a atividade era de risco, ou seja, que o dano era potencialmente esperado, não há como negar a responsabilidade objetiva da empresa, certo? Olha só, ele disse que incide a responsabilidade objetiva do empregador diante do risco elevado a que estão submetidos os trabalhadores em relação aos demais membros da sociedade. E aí ele, falando do caso específico de motorista, disse: o perigo de acidentes é constante na medida que o trabalhador se submete sempre a fatores de risco superiores àquele a que está sujeito o homem médio, certo? Então aí ele restabeleceu a condenação fixada em 50 mil. O artigo que fundamentou a decisão do TST foi o artigo 5º 10 da Constituição, que nada mais é que o artigo que trata né, da responsabilidade por dano moral, que prevê a responsabilidade por dano moral. Então, essa é uma decisão muito importante por dois motivos. Primeiro, porque ajuda a sedimentar o entendimento de que a atividade de motorista, seja de carro, seja de moto, seja de caminhão, é uma atividade de risco. Então, é uma atividade que oferece ao trabalhador um risco superior à média. Isso significa que a responsabilidade, sempre que acontece esse tipo de acidente, é responsabilidade objetiva. Isso é muito importante isso é muito importante para os advogados, tanto de reclamante quanto de reclamado. É uma informação importantíssima. Já vou falar por quê. Mas
E além disso, essa decisão também é importante para a gente entender, colocar como parâmetro que o TST está entendendo que é uma atividade de risco, tá? Se, por exemplo, ele entende que os motoristas estão aí num risco acima da média, com certeza, por exemplo, os vigias também estão acima da média, né? É uma analogia desse precedente, né? E a gente pode pensar em outro tipo de atividades aí que o risco de acidentes, o risco de sofrer de falecimento ou de sofrer um acidente está acima da média. Então, esse tipo de caso, certo? Bom, então, se a gente for olhar aí como precedente, essa decisão do TST, ela gera um precedente em que advogados que atuam como advogado de reclamante podem usar para, sempre que tiver um acidente, né, ou algum dano, um acidente que gere ou morte ou lesão, no caso de motorista, usar esse precedente para dizer que a responsabilidade é objetiva, e isso faz uma diferença enorme na instrução para o advogado de reclamante, porque ele não precisa se preocupar tanto com comprovar qual foi a causa do acidente. Isso é muito importante, gera um efeito muito importante. E ao mesmo tempo, pelo lado da reclamada, no âmbito preventivo, é importante sempre os advogados de reclamada orientarem os empregadores sobre a necessidade de prevenir o máximo possível os acidentes para funcionários motoristas, então motoboys, motoristas entregadores, caminhoneiros. Então o empregador sempre se preocupar com prevenir acidentes, agir o máximo possível para prevenir acidentes, e saber que num eventual processo em defesa, o TST tem esse precedente da responsabilidade objetiva. Então, seria importante aí, para fins da defesa do empregador, demonstrar, por exemplo, que o dano não ocorreu, ou algo fora, centrar a discussão fora da questão da culpa, porque a questão da culpa, de acordo com esse precedente, não vai decidir o caso. Tá ok? Bom, eu agradeço pela presença de todos aqui que estiveram ao vivo. Também agradeço por você que assistiu o vídeo posteriormente. Eu publiquei esse vídeo, vou publicar esse vídeo no Facebook e também no YouTube, no meu canal do YouTube. Eu agradeço a presença de vocês. Espero vê-lo nos meus próximos vídeos, toda segunda e quarta às 9h15 da manhã. Tá ok? Bom dia para você e bom trabalho.